Tem uma questão aqui do espectro cinza. Eu acho que eu deveria ter visto essa questão no início, mas bem, já que eu acho ela importante, né, pra gente, porque é uma questão bem filosófica mesmo. Então, ela pergunta: Olá, pode definir o conceito de físico, né? O que é o físico no fim das contas, né? Porque muita gente fala, por exemplo, que anjos não seriam físicos, ou que coisas sobrenaturais não seriam físicas, mas o que é o físico, afinal, no fim das contas, né? Dizer que a mente é física, do que a gente está falando no fim das contas? Essa é uma questão muito relevante, né? E quando a gente vai definir o que é físico, tipicamente no curso de filosofia da física, né, eu faço isso, a gente percebe que a física se define de 3 maneiras. A primeira é através do seu objeto de estudo. Então, tipicamente, uma pessoa que estuda o corpo humano, a gente não vai chamar ele de físico, né? Agora, se ele estuda eletricidade, a gente vai chamar ele de físico. Então, claro, o químico também se difere do físico, enfim. Então, em função do que é estudado, né, não vou entrar agora nos detalhes de qual é esse domínio, mas a gente pode definir o físico pelo o objeto que a pessoa estuda. Mas, por outro lado, um físico pode estudar, por exemplo, um mergulhador, ele pode analisar como que um mergulhador que pula do trampolim, como que o corpo dele se movimenta e cai dentro d'água. Isso é um estudo de física, né? Então, o objeto dele é o corpo humano, mas visto de uma maneira física. Então, são coisas que tem que ser levadas em conta aí nessa definição de físico. Mas não vou entrar muito em detalhes aqui. A segunda maneira que a gente costuma caracterizar o físico é através dos métodos utilizados. Então, o físico, ao trabalhar a natureza inanimada, né, ao estudar a natureza inanimada, acaba desenvolvendo seus métodos que começam a poder ser aplicados em outras áreas, como, por exemplo, a economia, né, mercado de ações. Então, alguns anos atrás, era muito comum físicos e matemáticos irem trabalhar em economia, em finanças, usando teorias que se assemelham às teorias físicas, né, e um estilo de trabalho que é próximo do método do físico. Então, você poderia falar em econofísica, você pode definir o trabalho do físico através dos seus métodos, né, e aí também os métodos experimentais, né, então você vai ter físico trabalhando, estudando o cérebro, estudando qualquer tipo de coisa, no sentido de que ele está fazendo estudos, medições, né, experimentais, típicas da física. E a terceira maneira de definir o físico, que agora vai ser mais importante para a gente, é com relação à visão de mundo do físico. E aí que entra a pergunta aí do espectro cinza, ela se relaciona de maneira interessante com a visão de mundo do físico. Então, como caracterizar a visão de mundo do físico, né? Então, tipicamente, a ideia que se tem é de que o universo evoluiu ao longo do tempo, tem toda uma história que a astronomia, né, descreve, e a Terra se formou, mas não havia vida na Terra, havia apenas rochas derretidas, não sei mais o que, gases, etc. E considera-se que o tratamento desse mundo pré-vida se dá de maneira adequada pela física, a química, a geologia, né, etc. Aí, aos poucos, foi surgindo vida, né? Então, a visão de mundo física, ela tende a querer ver o surgimento da vida como um processo físico, um processo físico-químico, geológico, etc. Então, em certo momento, surge a vida, que é uma coisa nova, é uma coisa que o biólogo estuda, mas na visão de mundo físico, os seres vivos são entendidos ainda como objetos da física e da química, etc. Alguma coisa nova aconteceu ali, ligada a uma organização mais complexa, com certeza, alguma outra coisa, talvez, aí é uma coisa a ser discutida, né? E aí essa vida foi evoluindo e aí surgem as mentes. Então a visão do mundo físico continua querendo entender o surgimento dessas mentes como um processo, né, de natureza semelhante ao que você tinha no início da Terra, né? Então a visão de mundo física tende nesse sentido, ver processos mentais como processos físicos
pelo menos a gênese, né, do físico vai querer, uma vez que a gente tem uma definição do que é consciência, que a gente ainda não tem uma caracterização apropriada, ele vai querer entender o surgimento disso, em um certo momento da evolução, de uma maneira física, né? Agora, qual é essa maneira física que eu estou falando aqui? Então, olhando um pouco para o que caracteriza a física, acho que a gente pode dizer o seguinte, e agora já se aplica a questões de filosofia da mente. Uma visão física da mente, eu diria, ela se dá... uma coisa que tende a caracterizar a visão do mundo física é colocar tudo no cenário do espaço e do tempo. Então isso é legal porque a gente percebe que uma visão fisicista, né, fisicalista da mente, uma coisa que ela vai fazer, ela vai querer que tudo que acontece na nossa mente tenha uma localização espacial e temporal. A questão do tempo é mais ou menos tranquila, né? Se eu tenho um pensamento agora, ele aconteceu agora, o tempo é agora, não há muito o que debater. Mas será que uma ideia tem uma posição no espaço? Né? Bem, isso é uma consequência da visão fisicista. O fisicista, quem acredita que a mente se reduz ao cérebro, vai ter que dar uma resposta, vai ter que dizer, não, a ideia de uma casa que eu tive agora envolve toda uma cadeia aí, um circuito neuronal que se distribui no espaço de alguma maneira. O surgimento da consciência se dá em algum lugar, que pode ser localizado, pode ser distribuído, mas dentro do cérebro. Então, isso caracteriza a visão de mundo física. E um elemento a mais é a escala, né? É se a coisa acontece no macro ou no micro. Né? Quer dizer, então, eu estou tendo aqui uma visão... Eu estou tendo vocês estão aí vendo alguma coisa, estão vendo uma tela de computador, o fundo do seu quarto, da sua sala, você está vendo cores, você olha e está acontecendo alguma coisa. Você tem uma experiência qualitativa envolvendo cores, né? Onde que está isso? Então, a visão de mundo físico vai dizer, essa coisa está em algum lugar, que pode ser uma região do espaço no teu encéfalo, ou pode, eventualmente, ser algo que é produzido de maneira holista, né, pelo encéfalo todo. São duas possibilidades, a localizacionista e a holista. Ambas são consistentes com a visão do físico. Porque quando você localiza espacialmente, você não tem que necessariamente localizar pontualmente. Você pode considerar, né, que um elétron está distribuído no espaço, que a consciência está distribuída dentro de uma região macroscópica. Isso tudo é consistente com a visão do mundo físico. Então, espaço, tempo, escala, que é o tamanho em que se dá, se é uma coisa de 1 centímetro, essa imagem aqui, será que ela ocupa 1 centímetro na minha mente, ou ela ocupa 1 milímetro, ou ocupa, sei lá, 10 centímetros? É a questão da escala. E, por fim, uma coisa também que é muito própria da visão do mundo física é ver tudo em termos de causas eficientes, e não causas finais. Então, se eu quero entender o funcionamento, se eu tenho uma atitude fisicista em relação à mente, eu vou querer que a intencionalidade, por exemplo, seja explicada através de um mecanismo, né? Que vai envolver certamente seleção natural e cujos elementos envolvem apenas causas eficientes e não causas finais. Então, a causa final seria algo que emergeria aí de maneira fraca de um sistema complexo e complicado de causas eficientes, né? Então, essa seria a visão de mundo fisicista, né? Seria uma ênfase nesses... Agora, só para terminar, uma das coisas que, no meu caso, pessoal, eu presto muita atenção, são as qualidades subjetivas, como as cores, né? Então, a gente tem a sensação... Minha camisa aqui tem um azul e um verde, né? Que eu estou vivenciando, e então, sendo um fisicista, eu vou querer que isso seja algo físico. Então, eu vou querer que uma qualidade seja também uma propriedade do mundo físico. Só que, no caso da filosofia da mente, existem argumentos, como o argumento do quarto de Mary, que mostram que, e isso o físico vai acabar concordando, que a descrição de uma cor, ela não se reduz
a uma descrição linguística, quer dizer, uma descrição linguística que explique como a cor é gerada no cérebro, ela não é capaz de capturar tudo a respeito da natureza dessa cor, porque essa cor ela tem uma qualidade que a gente vivencia subjetivamente e que não pode ser capturada de maneira completa pelo discurso linguístico, que é um discurso, enfim, oral ou proposicional, mas que não envolve qualidades como essa que a gente vivencia com as cores. Então, pode-se argumentar que, definindo o físico, estão definindo a física teórica através de seus métodos matemáticos e métodos experimentais, existe algo no mundo que foge ao método da física, né? Que seria esse é o argumento do quarto de Mary, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é um argumento segundo o qual a qualidade dessa azulidão que vocês estão vendo aí agora, ela existe, ela é real, só que ela não pode ser capturada de maneira completa pelo discurso linguístico e pelo método físico experimental. Então, em termos da definição de físico, através dos seus métodos, há algo no mundo que não é capturado por esses métodos. Mas, definindo o físico em termos de uma visão de mundo, né, quer dizer, a proposta que eu venho explorando é a de se incorporar na visão de mundo física ou físico-química as qualidades como propriedades reais do mundo, né, do mundo físico, né. Claro, as cores, a gente não falou muito sobre isso, mas as cores seriam algo real dentro da matéria encefálica, né, em alguma região do nosso encéfalo haveria essa coisa azul que eu estou vivenciando aqui, ela existe como uma propriedade física da matéria. Né? Então, isso é algo que pode ser incorporado na visão de mundo física, mas ela ela foge, vamos dizer, dos métodos tradicionais da física. Né? Então, mas, seguindo a visão de mundo físico, né, a conclusão é de que essa azulidão, ela tem uma localização espacial. Né? O fisicista defende isso, né? E isso pode ser verdadeiro ou falso. É algo que pode ser refutado ou não. Então, tudo isso para concluir o seguinte, que não existe uma definição única do que é físico. Mas eu estou propondo a gente adotar como critério de físico, né? Quer dizer, o físico, quer que seja, ele envolve uma descrição espaço-temporal em escalas, envolvendo só causas eficientes. Né? Isso é uma característica da descrição física e o desafio do fisicista na filosofia da mente é articular uma visão segundo a qual as qualidades subjetivas que a gente vivencia se deem com localização espacial, com escala. Né? Mas, certamente, essas cores que a gente vivencia subjetivamente não vai poder ser enquadrado numa descrição mecanicista, né? Eu não falei muito sobre isso, mas só para terminar. Uma concepção mecanicista do universo é a concepção de que, se eu rodar um programa de computador simulando um cérebro, tudo que eu consigo descrever linguisticamente, matematicamente, através do meu programa de computador, através da minha teoria, se eu considerar que o mundo se esgota nisso, eu tenho uma visão mecanicista. Então, a visão mecanicista é aquela, hoje em dia, vamos dizer de maneira geral, que defende que a descrição linguística, matemática, computacional de um sistema esgota todas as propriedades desse sistema. Se você acredita nisso, você é um mecanicista, você é um funcionalista, no caso da filosofia da mente. E o que eu estou defendendo é que, o que eu acredito é que existem qualidades, propriedades do mundo, que seria a materialidade do mundo, que não é capturada por essa descrição linguística. Então, como consequência disso, se eu construir um sistema robótico que reproduz as relações entre as nossas células encefálicas, a gente construir um robô que seja idêntico ao ser humano a nível celular, mas não envolve matéria orgânica, mas envolve apenas chips maleáveis, né, plásticos,
a posição que eu adoto é de que esse robô não terá consciência, porque ele não tem, apesar dele ter as relações semelhantes ao ser humano, ele não tem a materialidade necessária, que é a materialidade das células, né? Enfim, agora, o que nas células é importante, a gente não sabe, e é um grande problema em aberto aí para vindoura revolução na neurociência cognitiva aí das próximas décadas. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que tá aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.